Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um dos nossos tópicos globais, no qual hoje vamos dar uma nova olhada imparcial nos problemas atuais que todos enfrentamos em todas as partes do mundo e como todos podemos contribuir para uma sociedade mais pacífica e apenas mundo. Meu nome é Anton Garabas. Com uma longa experiência docente vivi em vários países com diferentes regimes políticos, incluindo socialismo, capitalismo e imperialismo camuflados de democracia. No mundo atual em rápida evolução, tornou-se cada vez mais evidente que enfrentamos numerosos desafios que exigem ações urgentes para remodelar a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos uns com os outros. Das alterações climáticas e da degradação ambiental à desigualdade social e à instabilidade política, a necessidade de remodelar o mundo nunca foi tão premente. Este ensaio irá explorar as razões por detrás desta necessidade imperativa e as possíveis formas através das quais podemos trabalhar coletivamente para um futuro mais sustentável e equitativo. Uma das questões mais críticas que necessitam de remodelar o mundo são as alterações climáticas. O consenso científico é claro: as atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e a desflorestação, estão a conduzir a níveis sem precedentes de aquecimento global e degradação ambiental. As consequências disto já se fazem sentir sob a forma de catástrofes naturais mais frequentes e graves, da subida do nível do mar e de perturbações nos ecossistemas e na biodiversidade. Para mitigar estes impactos e garantir um planeta habitável para as gerações futuras, devemos urgentemente fazer uma transição para fontes de energia renováveis, adoptar práticas sustentáveis na agricultura e na utilização dos solos, e investir em soluções baseadas na natureza para proteger e restaurar o nosso ambiente. Além dos desafios ambientais, existe uma necessidade premente de abordar a desigualdade e a injustiça social à escala global. As disparidades econômicas, a discriminação baseada na raça, no gênero e outros factores, e a falta de acesso a serviços básicos, como cuidados de saúde e educação, estão todos a contribuir para a agitação e o descontentamento social generalizados. Para construir um mundo mais equitativo, devemos esforçar-nos por erradicar a pobreza e a fome, promover a justiça social e os direitos humanos e fomentar sociedades inclusivas e diversificadas onde todos tenham a oportunidade de prosperar. Além disso, a instabilidade política e os conflitos representam uma ameaça significativa à paz e segurança globais, realçando a necessidade de remodelar o mundo em termos de governação e diplomacia. A fim de prevenir conflitos e construir um mundo mais pacífico, devemos fortalecer as instituições sociais democratas nacionais, defender o Estado de Direito e promover o diálogo e a diplomacia como meios preferenciais de resolução de litígios. Em conclusão, a necessidade de remodelar o mundo é fundamental se quisermos enfrentar os desafios complexos e interligados que a humanidade enfrenta hoje. Ao tomarmos medidas decisivas e concertadas para combater as alterações climáticas, reduzir a desigualdade social e promover a paz e a cooperação, podemos criar um mundo mais sustentável, justo e pacífico para gerações presentes e futuras. Cabe a cada um de nós desempenhar o seu papel na remodelação do mundo para a melhoria de todos. Agora, vejamos as barreiras que impedem o progresso global da humanidade. Os Estados Unidos têm uma história complexa de imperialismo, caracterizada pelas suas políticas expansionistas e intervenções noutras nações. Desde finais do século XIX até aos dias de hoje, o imperialismo americano teve consequências de longo alcance tanto para os Estados Unidos como para os países sobre os quais exerceu influência. Este ensaio explorará os motivos por trás do imperialismo americano, os seus métodos de expansão e o impacto que teve na política e na cultura globais. Um dos principais motivos por trás do imperialismo americano foi o desejo de expansão econômica e acesso a novos mercados. Durante o final do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos procuraram garantir recursos e abrir novas oportunidades comerciais em várias regiões do mundo. Este impulso para o domínio econômico foi alimentado pela crença na superioridade do capitalismo americano e pela necessidade de competir com outras potências imperiais, como a Grã-Bretanha e a França. Outro motivo-chave para o imperialismo americano foi o desejo de poder militar estratégico.
Os Estados Unidos procuraram estabelecer bases navais e postos militares avançados em locais estratégicos para proteger os seus interesses e projetar a sua influência globalmente. Este imperativo estratégico levou os Estados Unidos a intervir em conflitos e a estabelecer controle sobre territórios como as Filipinas, Cuba, Porto Rico e, mais recentemente, a Ucrânia e a Palestina. O imperialismo americano caracterizou-se por uma variedade de métodos de expansão, incluindo a força militar, a coerção econômica e a intervenção política. Os militares dos Estados Unidos desempenharam um papel significativo na expansão da influência americana, com intervenções em países como o México, o Haiti e a Nicarágua. Estas ações militares foram muitas vezes justificadas como esforços para difundir a chamada democracia ao estilo dos Estados Unidos e manter a estabilidade, mas também serviram para promover os interesses americanos e estabelecer o controle sobre recursos essenciais. A coerção econômica foi outra tática utilizada pelos Estados Unidos para expandir a sua influência. Através de políticas como a política de portas abertas e a doutrina Monroe, os Estados Unidos procuraram garantir o acesso a mercados e recursos em regiões como a América Latina e a Ásia. Sanções econômicas, tarifas e acordos comerciais também foram utilizados para promover os interesses americanos e reforçar o domínio econômico dos Estados Unidos. Do lado aparentemente positivo, o imperialismo americano ajudou a modernizar e desenvolver algumas regiões, trazendo infraestruturas, tecnologia e oportunidades econômicas a países que anteriormente eram subdesenvolvidos apenas para serem explorados no futuro. Os Estados Unidos também desempenharam um papel fundamental na formação da ordem global após a Segunda Guerra Mundial, promovendo a democracia, os direitos humanos e a cooperação internacional, o que só levou a divisões e ao caos, uma vez que os Estados Unidos agiram com base no princípio de dividir para conquistar. Este princípio é uma estratégia que tem sido empregada por indivíduos, grupos e nações poderosas ao longo da história para manter o controle e o domínio sobre os outros. Esta estratégia envolve a divisão de entidades maiores em partes mais pequenas e mais facilmente administráveis, em seguida, a exploração das divisões resultantes para enfraquecer a oposição e estabelecer autoridade. A história de dividir e conquistar é complexa e preocupante, pois tem sido usada para explorar divisões baseadas em diferenças sociais, étnicas, religiosas ou políticas. Além disso, o imperialismo americano também teve outros impactos negativos, incluindo a exploração de recursos e mão de obra nos territórios colonizados, a desestabilização dos governos através de intervenções militares e a imposição de valores culturais americanos às populações indígenas. O legado do imperialismo americano continua a moldar a política e as relações globais, com muitos países ainda a lutar com os efeitos das intervenções anteriores dos Estados Unidos. O imperialismo americano teve um impacto profundo nos Estados Unidos e no mundo, moldando a política, a economia e a cultura globais. Embora os motivos por detrás do imperialismo americano possam ter sido motivados por interesses econômicos e poder estratégico, as consequências destas ações foram abrangentes e complexas. À medida que os Estados Unidos continuam a desempenhar o seu papel como superpotência global, é importante refletir sobre o legado do imperialismo americano e lutar por uma ordem global mais equitativa e pacífica. A democracia, muitas vezes aclamada como a pedra angular da liberdade e da igualdade, também abriga um lado mais sombrio que merece atenção. Embora a democracia capacite os indivíduos e promova o envolvimento cívico, ela tem as suas falhas e limitações. Aqui vamos analisar os aspectos negativos da democracia, lançando luz sobre questões como o populismo, a desigualdade e a polarização que podem ameaçar os próprios fundamentos da governação democrática. Uma das principais críticas à democracia é a sua suscetibilidade ao populismo. Os líderes populistas podem explorar os medos e preconceitos dos eleitores para ganhar poder, minando as normas e instituições democráticas no processo. A ascensão de movimentos populistas em todo o mundo suscitou preocupações sobre a erosão dos valores democráticos e a ameaça que representam para o pluralismo e a tolerância. Além disso, a democracia nem sempre garante igualdade ou justiça para todos.
Em muitas sociedades democráticas, os grupos marginalizados continuam a enfrentar discriminação e barreiras sistêmicas que os impedem de participar plenamente no processo político. A desigualdade econômica, exacerbada pela concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos, pode minar o ideal democrático de representação e oportunidades iguais para todos os cidadãos. Além disso, a democracia pode levar à polarização e ao impasse nos sistemas políticos. As divisões partidárias e o extremismo ideológico podem impedir a capacidade dos governos de abordar eficazmente questões prementes e de tomar decisões para o bem comum. A crescente polarização nas democracias pode alimentar a agitação social e minar a confiança nas instituições, enfraquecendo ainda mais os alicerces da democracia. Além disso, a influência do dinheiro e dos interesses especiais na política representa um desafio significativo para a democracia. Indivíduos e empresas ricos podem exercer uma influência desproporcional sobre os resultados políticos, distorcendo as decisões políticas a seu favor e minando o princípio de uma pessoa, um voto. Os efeitos corrosivos do dinheiro na política podem minar a confiança do público na justiça e integridade do processo democrático. Em conclusão, embora a democracia tenha alguns méritos, é importante reconhecer e abordar os seus aspectos negativos, a fim de fortalecer a governação democrática e defender os valores da justiça, da igualdade e do pluralismo. Ao abordar questões como o populismo, a desigualdade, a polarização e a corrupção, as sociedades podem trabalhar no sentido de concretizar uma democracia mais inclusiva e participativa que sirva os interesses de todos os cidadãos. Hoje, há um ressurgimento crescente do nacionalismo em muitos países, especialmente na Europa. O nacionalismo, a ideia de orgulho e lealdade para com a nação, tem sido uma força predominante na formação do mundo moderno. Embora tenha sido associado a algumas consequências negativas, como conflitos e divisões, existem também aspectos positivos do nacionalismo que tiveram impactos significativos nas sociedades. Um aspecto positivo do nacionalismo é promover um sentimento de unidade e identidade entre um grupo diversificado de pessoas. Em países com uma forte identidade nacional, os cidadãos sentem frequentemente um sentimento de pertença e de propósito comum. Isto pode levar a uma maior coesão social, cooperação e bem-estar geral na sociedade. O nacionalismo também pode promover o patriotismo e motivar os indivíduos a contribuir positivamente para o desenvolvimento e a prosperidade do seu país. Além disso, o nacionalismo pode ser uma força motriz poderosa para mudanças positivas e progresso. A história mostra que os movimentos nacionalistas desempenharam um papel crucial na luta contra a opressão e o colonialismo, conduzindo ao estabelecimento de nações independentes e ao avanço da democracia. O nacionalismo pode inspirar as pessoas a defender os seus direitos, promover a justiça social e trabalhar em prol de um futuro melhor para sua nação. Além disso, o nacionalismo também pode servir como fonte de orgulho e preservação cultural. As nações muitas vezes têm histórias, tradições, línguas e costumes únicos que são apreciados pelos seus povos. O nacionalismo pode ajudar a preservar e promover estes aspectos do patrimônio cultural, garantindo a sua continuidade para gerações futuras. Este orgulho cultural também pode levar ao aumento da criatividade, inovação e expressão artística dentro de uma sociedade. Além disso, o nacionalismo pode proporcionar uma sensação de segurança e estabilidade aos indivíduos num mundo em constante mudança. Uma identidade nacional forte pode criar um sentimento de resiliência e solidariedade em tempos de crise ou incerteza. Pode também fomentar um sentido de unidade nacional face às ameaças externas, promovendo a defesa da nação e dos seus interesses. Em conclusão, embora o nacionalismo tenha as suas complexidades e possa levar a consequências negativas se for levado ao extremo, também tem aspectos positivos que vale a pena reconhecer. O nacionalismo pode fomentar a unidade, inspirar o progresso, promover a preservação cultural e proporcionar segurança aos indivíduos e às sociedades. Ao compreender e aproveitar estes aspectos positivos do nacionalismo, podemos trabalhar para a construção de um mundo mais inclusivo, pacífico e próspero. No entanto, existe outro ingrediente para formular um futuro melhor para toda a humanidade: o socialismo.
O socialismo é uma ideologia política e econômica que defende a propriedade e o controle coletivos dos meios de produção, distribuição e troca. Embora muitas vezes retratado de forma negativa, o socialismo tem vários aspectos positivos que podem contribuir para uma sociedade mais equitativa e justa. Um dos principais benefícios do socialismo é o seu foco na redução da desigualdade socioeconômica. Ao defender a redistribuição da riqueza e dos recursos, o socialismo visa criar uma sociedade mais equilibrada, onde todos tenham acesso às necessidades básicas, como cuidados de saúde, educação e habitação. Isto pode ajudar a eliminar a pobreza extrema e garantir um padrão de vida mais elevado para todos os membros da sociedade. Além disso, o socialismo enfatiza a importância do bem-estar social e das redes de segurança. Através de programas como cuidados de saúde universais, segurança social e subsídios de desemprego, o socialismo procura proporcionar uma rede de segurança para aqueles que são mais vulneráveis na sociedade. Isto ajuda a proteger os indivíduos de caírem na pobreza devido a circunstâncias imprevistas, como doença, perda de emprego ou deficiência. Além disso, o socialismo promove a ideia de tomada de decisão e participação democrática. Ao defender o controle dos trabalhadores e a propriedade cooperativa das empresas, o socialismo procura capacitar os indivíduos e dar-lhes voz nas decisões que afetam as suas vidas. Isto pode levar a estruturas de governação mais inclusivas e participativas que priorizem as necessidades e os interesses da comunidade como um todo. Além disso, o socialismo promove a sustentabilidade ambiental através da ênfase na responsabilidade coletiva e no planeamento. Ao dar prioridade ao bem público em detrimento do lucro individual, o socialismo pode ajudar a resolver questões ambientais prementes, como as alterações climáticas, a poluição e o esgotamento dos recursos. Ao incorporar a sustentabilidade no planeamento econômico, o socialismo pode criar uma sociedade mais resiliente e ambientalmente consciente. Concluindo, o socialismo oferece vários aspectos positivos que podem contribuir para uma sociedade mais equitativa, justa e sustentável. Ao dar prioridade à igualdade socioeconômica, ao bem-estar social, à participação democrática e à sustentabilidade ambiental, o socialismo apresenta uma visão alternativa para um mundo mais inclusivo e empático. Embora seja importante reconhecer os desafios e complexidades associados à implementação de políticas socialistas, os aspectos positivos do socialismo destacam o potencial para um futuro mais equitativo e próspero para todos os membros da sociedade.